Alvíceras, vocabulário de filosofia de Regis Jolivet, a palavra antinomia, vem do grego anti, que significa contra, e de nomos, que significa lei. Então, contra a lei, contrário à lei, avesso à lei. Em lógica filosófica, geralmente significa a contradição ou contrariedade entre duas asserções relativas a um mesmo caso. Então, uma antinomia se estabelece quando eu tenho uma asserção e uma segunda asserção, uma diferenciando da outra, mas não apenas diferenciando-se da outra, mas contrárias entre si. Então eu tenho ali uma antinomia, ou seja, uma contradição de termos ou de afirmações. É uma expressão que implica duas asserções contraditórias, como a antinomia do mentiroso. Aí já é uma segunda acepção, onde a palavra antinomia deixa de significar uma contradição ou contrariedade de termos ou asserções relativas a um mesmo caso e passa a ser uma expressão que implica duas asserções contraditórias. Ou seja, não é que são duas contradições, duas afirmações, né? Ou asserções contraditórias, como no primeiro caso. Mas aqui é uma expressão que implica duas asserções contraditórias. Ele dá como exemplo a antinomia do mentiroso. Por exemplo, o que é a antinomia do mentiroso, que é muito famosa em filosofia? É o tal do paradoxo do mentiroso. Veja que aqui paradoxo como sinônimo de antinomia. Então, a antinomia ou o paradoxo do mentiroso é quando eu digo, né, é quando eu, mentiroso que sou, digo que não minto. Ou seja, o mentiroso diz para você assim: olha, eu não minto. Mas, puxa, se ele é mentiroso e está dizendo para mim que não mente, então é mentira aquilo que ele diz. Se é mentira aquilo que ele diz, ou seja, se é mentira que ele não mente, então ele mente. Então veja, mas se ele mente, e quando ele diz que não mente, ele está dizendo que mente. Mas se ele está dizendo que mente e ele é mentiroso, é porque ele fala a verdade. E assim vai, e uma coisa nunca vai fechar a outra, né? Então é realmente uma antinomia, porque não que o que ele disse, eu não minto, é uma contradição de termos. Não, é quase isso. É que o que ele disse implica em duas asserções contraditórias. Tá? Então, um primeiro significado para antinomia é que são duas contradições, duas asserções relacionadas, né, ao mesmo caso, que são contraditórias. Então, a antinomia, numa primeira acepção, é haver, né, duas asserções contraditórias. Numa segunda acepção, um pouco diferente, a antinomia é uma expressão que implica, ou seja, da qual se pode deduzir asserções contraditórias, como a antinomia ou o paradoxo do mentiroso. Terceira acepção: conflito real ou aparente entre dois princípios, duas leis ou dois argumentos que se apresentam como igualmente racionais. Então você tem ali dois argumentos, dois princípios, duas leis que se querem igualmente racionais. Mas, na verdade, existe entre eles um conflito. Então você tem, por exemplo, vamos supor aqui, tá? Você tem aqui um advogado defendendo o cliente. Ele vai lá propor uma peça, uma defesa para aquele cliente, e aquela peça é bastante racional, com bastante matéria, bastante argumentos pró-réu. E aí você tem um promotor que vai acusar aquela mesma pessoa, a mesma pessoa
tá? A mesmíssima pessoa. Só que o promotor também vai fazer uma acusação bastante concreta, evidente, ou seja, que tem evidências, né? E aí você tem um conflito, não tem? Você tem um conflito entre o advogado de defesa e o promotor de acusação. Mas esse conflito é real ou aparente, pode ser um dos dois, e há ali dois princípios, ou duas leis, ou dois argumentos, no caso são dois argumentos, que se apresentam como igualmente racionais. E agora? Bom, agora você tem um juiz para decidir. E aí o juiz vai ter que decidir. Mas ambas as peças, tanto a de defesa como a de acusação, são racionais. Bom, antinomia em história da filosofia também aparece na expressão antinomias da razão pura, de Kant, Immanuel Kant. Kant designa assim as contradições em que, em sua opinião, incide a razão quando pretende ultrapassar a ordem dos fenômenos e chegar ao absoluto. Para Immanuel Kant, quando o homem insiste em ultrapassar o que ele chama de limites, né, da razão, ele então vai ultrapassar a ordem dos fenômenos, que são observáveis, que são sensíveis. Ao fazer isso, ou ao tentar fazer isso, esse homem tentará chegar à esfera, ao âmbito do absoluto. E aí então ele estará dentro de um campo de contradições, que ele vai chamar de antinomias da razão pura. E por que contradições? Porque ao tentar escapulir de uma esfera natural e sensível a qual o homem pertence e adentrar numa esfera sobrenatural e muitas vezes não sensível, o homem ele acaba entrando numa espécie de beco sem saída, é uma dificuldade que se cria ali, porque ele é como que quisesse tentar fazer o que não lhe é possível fazer. É como que ele quisesse tentar conseguir o que não lhe é possível conseguir, porque ele tem limites materiais, ou seja, da matéria, limites existenciais, mas mesmo assim ele insiste em ultrapassar tais limites, ultrapassar a ordem dos fenômenos. Então ele faz isso porque ele está respaldado, né, numa lógica, num raciocínio ou numa vontade, e que essa vontade, essa lógica, esse raciocínio, para ele, o homem, lhe é ao mesmo tempo que impossível, necessário. Então você tem ali a impossibilidade de um lado, dizendo para o homem não fazer aquilo, não ser possível que ele consiga ultrapassar tais limites, porque não é de sua natureza, é o sobrenatural que não lhe é possível, naturalmente falando, alcançar. Mas por outro lado, ele tem algo que subjaz ao seu intelecto e que está dentro dele, gritando e mostrando a ele que ele tem um caminho, que é possível sim seguir naquela direção, e há sim algo que possui uma certa lógica dentro dele, que mostra a ele que existem coisas sem respostas científicas e humanas, e que carecem de alguma resposta sobrenatural, como por exemplo o milagre, que para você tentar compreendê-lo, você precisará justamente fazer essa ultrapassagem, né? Essa ultrapassagem dos limites da ordem dos fenômenos, para tentar compreendê-lo e para tentar explicá-lo. Então é uma antinomia da razão pura, porque a razão lhe diz que você não pode ultrapassar aquele limite sensorial, aquele limite lógico e material, científico, e por outro lado você tem, contudo, você tem, de certa maneira, diante de seus olhos, algo miraculoso acontecendo, e que dentro de si algo grita, dentro de você alguma coisa grita, empurrando você para alcançar e buscar aquela resposta
no mundo externo, no mundo lá fora, no mundo sobrenatural. Então você tem duas relações de contradição. Você tem de um lado um limite que lhe freia e de outro lado você tem um acelerador que lhe propulsiona para buscar essa resposta que você não consegue por meios meramente naturais. Então, antinomias da razão pura.